Bem, vamos dar continuidade às questões dos aspectos penais e processuais penais relativos ao nosso ECA, tá certo? Polícia Civil de Goiás, agente de polícia, CESP. Gabriel, como dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestantes, deixou de fornecer a uma parturiente, na ocasião da alta médica, declaração de nascimento em que constassem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Júlia, vou mudar a cor aqui. Júlia, professora de ensino médio, teve conhecimento de caso que envolvia suspeita de maus tratos contra uma aluna de 10 anos de idade e deixou de comunicar o fato à autoridade competente. Alexandre hospedou no hotel no qual responsável um adolescente que estava desacompanhado de seus pais ou de um responsável e sem autorização escrita deles ou de autoridade judiciária. Nessas hipóteses, de acordo com o que prevê o ECA, o que a questão espera da gente aqui é que a gente saiba enquadrar essas condutas, né, nos diversos crimes e infrações administrativas previstas no ECA, tá bom? Então, bora começar aqui pelo Gabriel, que depois a gente vai para as alternativas. O Gabriel, ele deixou de fornecer à parturiente a declaração que constasse. Essa conduta dele é tipificada como crime e está no artigo 228, ficou feio meu 2, né? 228 do ECA, tá? Então, Gabriel é crime. Vou botar aqui um 6 em cima de Gabriel. Júlia, professor de ensino fundamental, conhecimento suspeito de maus tratos contra aluna de 10 anos. Isso aqui é infração administrativa. E Alexandre é o caso do hotel que hospeda o adolescente, né? Então, também é infração administrativa. Então, Júlia é infração administrativa do artigo 245 do ECA. E Alexandre também infração administrativa do artigo 250 do ECA, tá? Então, Gabriel, crime, Júlia, infração, Alexandre, infração. Letra A, somente Gabriel e Alexandre responderão por crime? Não, Alexandre é infração, né? Letra B, somente Júlia e Alexandre responderão por infração? Correto, nosso gabarito é mesmo a letra B, certo? Júlia e Alexandre é infração e Gabriel é crime. Então, nosso gabarito, letra B de bola. Defensoria Pública de Santa Catarina, Defensor Público, FCC. A remissão, no âmbito do direito da criança e do adolescente, conforme regulada pela lei vigente, aqui a gente vai tratar um pouquinho da remissão com 2 S, tá? Vamos falar aqui item a item. Letra A. Trata de benefício cujo efeito é abreviar o prazo de reavaliação da medida socioeducativa aplicada ao adolescente autor de ato infracional. Tá correto, tá? Tá incorreto. A remissão, na verdade, ela é uma forma de exclusão do processo. Se você pegar o artigo 126 do teu ECA, eu espero que você pegue e leia aí, você vai ver que a remissão é uma forma de exclusão do processo. Então, não é um benefício que vai abreviar a avaliação de medida socioeducativa, não, tá? Eu tô com o meu ECA aberto aqui no meu celular, vou ler aqui para você o artigo 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do MP poderá conceder a remissão como forma de exclusão do processo. E aí, continua. Então, letra A está errada, não é disso de que se trata a remissão. Letra B. Deve ser aplicada em casos de atos infracionais anteriores praticados por adolescente, que concluiu o cumprimento de internação aplicada por ato posterior. Tá correto, tá incorreto de novo. A redação dessa alternativa B aí, ela se relaciona ao artigo 45 do SINASE, da lei do SINASE, que veda a aplicação de internação, tá bom? Então, tá errado também. Não tá falando de remissão, não. Letra C. A remissão pode ser revista judicialmente a qualquer tempo, de ofício ou mediante pedido expresso do adolescente ou do Ministério Público. Aqui também está incorreta. Se você abrir aí o teu artigo 128 do ECA, você vai ver que a medida aplicada por força de remissão pode ser revista judicialmente a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou do seu representante legal ou do MP. Não tem essa revisão de ofício aqui que fala
o item C, tá bom? Então tá errado nos termos do artigo 128. Letra D. A remissão pressupõe a existência de provas suficientes de autoria e materialidade, sempre que incluir a aplicação de medida socioeducativa, de liberdade assistida ou de prestação de serviço à comunidade. Tá errado também, tá? Se você olhar aí o artigo 114 do teu ECA, a imposição das medidas previstas do inciso 2 a 7 do artigo 112, que são essas que está tratando aqui, pressupõe a existência, pelo menos, de provas suficientes da autoria e da materialidade. E ele ressalva a hipótese de remissão, tá bom? Então, tá errado. Apesar de ter essa pressuposição aqui, existe a ressalva da remissão do artigo 127 do ECA, beleza? E letra E, a remissão pode ser concedida pelo representante do MP ou pela Justiça da Infância e da Juventude. Aqui está correto, certo? Nosso gabarito é a letra E, e aí a remissão judicial ou a remissão antes de iniciar o procedimento de apuração do ato infracional, você pode ver esses conceitos no artigo 126. Se você olhar o parágrafo único, vai dizer assim, ó, iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importa na suspensão ou extinção do processo. Aí traz a hipótese da Justiça da Infância e da Juventude, tá bom? Então, nosso gabarito, ó, letra E. A remissão pode ser concedida pelo MP ou pela Justiça da Infância e da Juventude. Questão 4, MP do Paraná, promotor, banca própria. Assinale a alternativa correta nos termos do ECA. Letra A. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsáveis, tá? Aqui tá correto, já é o nosso gabarito de cara. Eu vou te dar o artigo que diz isso aqui, artigo 82 do nosso ECA. Letra B. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para conceder a remissão como forma de exclusão, suspensão ou extinção do processo, tá? A remissão não tem nada de suspensão ou exclusão, ela é só extinção do processo, tá bom? Então, não tem nada a ver com isso aqui. Letra C. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer de ações de alimentos, sendo prescindível aquilatar-se se a criança ou adolescente está em situação de risco, tá? Aqui também está errado, certo? Essa competência sim é da infância e da juventude, desde que trate em criança e adolescente descrito no artigo 98, que são a situação de risco, tá? Então é imprescindível essa pressuposição da criança nos termos do artigo 98, tá bom? Então tá errado também. Letra D. Compete à autoridade judiciária disciplinar, no âmbito da sua comarca, as diversões e espetáculos públicos, informando a natureza deles, as faixas etárias, a quem não se recomenda, locais. Tá errado, tá? Não é da autoridade judiciária. Se você pegar o artigo 74, você vai ver que a competência é do poder público, tá? E não da autoridade judiciária. Letra E. Toda criança somente pode ingressar e permanecer nos locais de diversões e espetáculo ou local de apresentação quando acompanhada dos pais ou responsável. E tá errado, não é toda criança não, tá bom? Menor de 10 anos só pode estar se for acompanhado dos pais ou responsável. Então, não é toda criança não. Aqui é o artigo 75 que trata das diversões e espetáculos. Nosso gabarito é mesmo a letra A. Questão muito boa essa do MP. Tribunal de Justiça de Sergipe, analista CESP. Para a configuração do crime de corrupção de menores previsto no ECA, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção de menor, uma vez que se trata de delito formal. Perfeito, tá? Esse item está correto, de acordo com a súmula 500 do STJ. As questões, tem muita questão disso, de vários cargos, de vários anos, que botam aqui, ó, delito material. Não é delito formal. Aqui está correto, tá bom? E não se faz necessária a prova da efetiva corrupção. Não tem, é delito formal, não precisa ter essa prova, tá bom? Então,
Súmula 500 do STJ é obrigatório que você conheça para a tua prova de ECA, se cair aspectos penais e processuais penais, porque com certeza vai ter alguma questão desse crime de corrupção de menores do 244B. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cartório Consulplan. No que toca ao ECA, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 1. A remissão prevista no ECA pode ser aplicada em qualquer fase do procedimento menorista, mas uma vez iniciado o procedimento, não prescinde de comprovação de materialidade e da autoria do fato infracional, pois implica em reconhecimento de antecedentes infracionais. Aqui está errado, certo? Eu logo coloco aqui que está errado. A remissão, na realidade, ela evita que o ato infracional praticado pelo adolescente seja levado em consideração na apuração da reincidência. E no artigo 127 vai dizer que a remissão não implica esse reconhecimento ou comprovação da responsabilidade e nem prevalece para efeitos de antecedentes. O que pode incluir é a aplicação de qualquer outra medida prevista em lei, exceto, claro, a semiliberdade e a internação. Tá bom? Então esse item 1 está errado. Item 2. Não ocorre violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando a proposta de remissão oferecida pelo MP é homologada antes da oitiva do adolescente. Desculpa, marquei como errado, esse item aqui, na verdade, é antes, né? Tá correto, tá bom? Esse item 2 aqui tá correto. Súmula 265 do STJ. Vou colocar aqui para você lembrar, é bom você saber também. Súmula 265 do STJ, que diz: é necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar a regressão da medida socioeducativa. Desculpa o bocejo. 3. Não há constrangimento ilegal quando a remissão é acumulada com medida de internação. Opa, aqui abre o olho. Desde que aplicado pelo juiz após iniciado o procedimento, pois este instituto pode ser aplicado juntamente com outras medidas que não impliquem restrição à liberdade do menor, nos termos do artigo 127 do ECA. Tá errado, tá? Como eu já te disse, nessa mesma questão, no item 1, a remissão serve justamente para que se evite a aplicação de medidas mais gravosas ao adolescente. Medidas essas que importam a restrição da sua liberdade. Então se veda a aplicação da semiliberdade e da internação de forma cumulativa com a remissão. Item errado. 4. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou seu representante legal ou do MP, uma vez que não se trata de medida definitiva, estando sujeita à revisão de acordo com o comportamento do menor. Aqui está correto, tá? É a redação exata aí do artigo 128 do ECA, não tem para onde correr. O que a banca tenta fazer algumas vezes, ela bota que é de ofício, mas não é. Tem que ter o pedido ou do adolescente, ou do representante, ou do MP, tá bom? A gente viu item a item aqui porque a gente está procurando aprender, tá? Então aqui está certo, ó, o 2 e o 4, entender, tá? Mas numa prova, você não marca bobeira. Se você tem certeza que o 1 está certo, o que você faz? Você já que o 1 tá errado, você já elimina o que tem 1 aqui, ó. Que tem 1 tá fora, que tem 1 tá fora. Fica só B e D. Aí você já vai descobrir que o 2 está certo. Aí você ia analisar o 3 ou o 4 de acordo com o teu conhecimento, entendeu? Estratégia de prova, não marca bobeira não. Você está lá para acertar as questões, não é para mostrar para a banca que você sabe de tudo, não. Você está lá para se pontuar e ter passado no teu concurso, tá bom? TJ Paraná, Juiz 2017, CESP. Assinale a alternativa correta de acordo com o ECA e o STJ. Letra A. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal. Tô bocejando de novo, né? Porque eu tô bem cansado. Desculpa. E realizado em data unificada em todo o território nacional, a cada 4 anos, sob a responsabilidade da Justiça Eleitoral e a fiscalização do MP eleitoral. Isso aqui tá errado, tá bom? Olha aí o teu artigo 139 do teu ECA, que lá vai falar sobre o processo de escolhas do membro do Conselho Tutelar, que vai ser estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Teve agora aqui no Rio Grande do Norte, na semana passada, tá? E o MP, ele só fiscaliza, não tem nada de justiça eleitoral, certo? Então o item 1 aqui tá errado. B.
Quem exibe, sem autorização, fotografia de adolescente envolvido em ato infracional ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos de forma a permitir sua identificação de forma direta ou indireta, pratica infração administrativa prevista no ECA. Olha como é importante você saber diferenciar o que é infração administrativa e o que é crime. Você vê que a banca aqui ela trouxe a redação no item B toda correta, né? Ela trouxe tudo corretinho, né? A tipificação lá do artigo aqui, se eu não me engano, 247. Mas de nada adiantava você saber toda a redação se você não sabia se era infração ou se era crime, tá? Nesse caso aqui está correto, nosso gabarito é a letra B, essa conduta é infração administrativa mesmo, tá? A pena é de multa de 3 a 20 salários de referência e se aplica o dobro em caso de reincidência. Letra C. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o MP pode conceder remissão como forma de exclusão do processo, cumulada com aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, inclusive colocação em semiliberdade, mas não a internação. Aqui está errado, né? Artigo 127 do ECA, a remissão serve para não se aplicar a coisas mais gravosas, então não pode ter nem a semiliberdade e nem a internação. Item C também está errado. Item D. A competência do juiz, a competência regulamentar do juiz da infância e da juventude implica o poder dever disciplinar, por meio de ato normativo de caráter geral, horário máximo de permanência de crianças e adolescentes acompanhados dos pais nas ruas da cidade da comarca. Tá errado, tá? Isso aí o artigo 149, o parágrafo 1º ou 2º, acho que é o 2º, ele tem as medidas que devem ser feitas e fundamentadas, tá? E veda essas determinações aqui de caráter geral, certo? Então tem que ser específico cada caso a caso. Então quando fala que tem que ser de caráter geral, com horário máximo, isso aqui está errado. Não pode, tá? O juiz tem que fazer caso a caso. Nosso gabarito é mesmo a letra B. Tô pegando só questão top, você tá vendo, né? MP, tribunal, e questão de 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, que é pra gente fixar bem, firmar bem. Vai ficar uma aula meio grandinha, estamos aqui já com 17 minutos, mas a ideia é isso mesmo, é praticar, aprender tudo que a gente viu na aula teórica lá nos 6 ou 7 blocos de aula teórica, né? Se você não viu ainda, procura a playlist aí, Criança e Adolescente, no canal, que aí você vai conseguir assistir a todos os vídeos, de preferência na ordem que foram postados, que segue uma sequência lógica, tá? É um curso completo e gratuito de criança e adolescente nos aspectos penais e processuais penais, tá bom? MP de Rondônia, Roraima, CESP. Segundo o ECA, a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel e degradante, como forma de aplicação de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, agente público, tal. Nesse sentido, entende-se. Aqui ele vai querer os conceitos, né? Vamos lá. 1. Cadê minha canetinha? Tá aqui. 1. Castigo físico é a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que lhe cause lesão ou sofrimento, tá? Aqui você recomendo que você abra o teu código aí no artigo 18A, certo, do ECA. O caput é assim e os incisos tem cada um dos conceitos, tá bom? O que é castigo físico? Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre criança ou adolescente e que lhe cause sofrimento físico ou lesão. Então aqui aparentemente está correto. O que é tratamento cruel ou degradante? É a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilha, ameaça gravemente ou ridicularize. Então vamos lá. Tratamento cruel ou degradante, de forma cruel em relação à criança ou adolescente, que humilhe, agrave ou ridicularize. Então aqui também está correto. Item 3. Tratamento cruel ou degradante, alienação parental praticada por um dos genitores, possui uma forma de humilhar a criança ou adolescente. A alienação parental não tem nada a ver com humilhar a criança ou adolescente, né? A alienação parental está mais relacionado a, vamos usar uma linguagem bem popular, a um genitor queimar o filme do outro, né? Então nosso gabarito aqui é a letra C
Itens 1 e 2 estão corretos. TJDFT, analista judiciário, CESP. O ato de corromper menor de 18 anos de idade ou de facilitar sua corrupção para a prática de infração penal é considerado delito formal, cuja caracterização demanda a coautoria ou participação de indivíduo maior de idade, majorando-se a pena caso o delito perpetrado em decorrência da corrupção seja hediondo. Corretíssimo, tá? Aqui não tem para onde correr. Esse é o crime tipificado no artigo 244b do ECA, e lá tem essa previsão de aumento de pena caso um terço, caso a infração cometida ou induzida esteja no rol dos crimes hediondos, tá bom? O crime hediondo é a lei 8.072 de 90. Então, corretinho aqui, próximo. MP de Minas, promotor, Fundep. Seleciona a alternativa incorreta, né? Que fica esperto para esse tipo de pegadinha. Letra A. São direitos das gestantes e parturientes. Letra A. Atendimento pré-natal no estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. Aqui está errado de cara, tá? Só vai ter a vinculação da gestante ao estabelecimento que será realizado o parto no último trimestre. Então não tem essa opção aqui antes, não. Se vincula a vinculação, ocorre a vinculação, na verdade, no último trimestre, tá bom? Letra B. Um acompanhante de sua preferência durante o período pré-natal ou trabalho de parto, pós-parto imediato, correto. Essa questão aqui é interessante, porque eu já vi eles colocando aqui, ó, 2 acompanhantes, ou diz que não é de sua preferência, que ela não pode escolher, ou tira o pós-parto, né? É um item que cabe muita coisa, mas a redação aqui está perfeita, tá? É um acompanhante que a gestante ou parturiente pode escolher, é no pré-natal, é durante o parto e é no pós-parto, tá? Então, é uma questão que é muito explorada, mas agora você tem a redação dela completinha aí. Letra C. Auto-hospitalar responsável contra a referência na atenção primária, perfeito, bem como acesso a outros serviços e a grupo de apoio à amamentação. Perfeito, tá? Existem até as enfermeiras que têm, ou técnicas de enfermagem que têm uma especialização específica em amamentação, em que depois do parto, né, logo no pós-parto, ela orienta a mãe a como deve o bebê fazer essa pega, fazer essa amamentação. Não é algo tão natural, tá? Como a gente pode pensar que é. Não, então tem essa equipe de apoio aí, grupos de apoio na atenção primária que vão suprir essa necessidade da gestante. Isso no serviço público e no privado, tá? É obrigatório. Letra D. Acompanhamento saudável durante a gestação, parto natural cuidadoso, aplicação de cesárea e outras intervenções por motivos médicos. Perfeito, né? Se não puder ser o parto natural, o médico faz a aplicação de cesárea ou qualquer outra intervenção que se faça necessária, tá bom? Então, letra A, corretinha. TJ de Minas Gerais, cartórios, Consulplan. A criança ou adolescente pode ser retirada da convivência familiar e colocados em família substituta. A família substituta é aquela que advém por meio da... Aqui é muito bom, você tem que saber esses conceitos, tá? Artigo 28 do teu ECA. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, mediante tutela ou adoção e independe da situação jurídica da criança. Então, nosso gabarito é letra D, tá bom? A questão aqui traz também curatela, que não tem nada a ver com família substituta. Curatela é mais uma administração patrimonial. Então, nosso gabarito é letra D, tá? Guarda, tutela ou adoção. TJ de Minas Gerais, oficial de apoio, Consulplan. A propósito do acesso à justiça da criança e adolescente, garantido pelo ECA, está correto afirmar. Letra A. A isenção de custas nas ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude, aos que necessitarem de assistência judiciária. Olha, aqui é uma redação muito mal feita, tá? Mas está errada, certo? Por quê? Porque a banca considerou errado, porque o artigo 141 do ECA, no seu parágrafo 2º, diz que as ações da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custos e emolumentos, ressalvada a litigância de má-fé. Então, por a redação não estar exato e não trazer a ressalva da litigância de má-fé, foi considerada uma questão errada. Letra B.
A divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito à criança e adolescente, a que se atribua a autoridade infracional, somente pode ocorrer com o seu consentimento. Tá errado, tá? Essa divulgação ela é vedada, não tem nem com o consentimento não. É vedada essa divulgação nos termos do artigo 143, tá bom? Letra C. Qualquer notícia a respeito do fato que atribua autoria de ato infracional a criança ou adolescente não poderá identificá-lo, sendo vedada fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência, inclusive iniciais do nome e sobrenome. Aqui está corretinho, tá? Aqui está bem tranquila, esse item está correto e a redação condiz aí com o mesmo artigo 143 que eu te falei acima. Então, nosso gabarito, letra C. Letra D. É vedada a expedição de cópia ou certidão de atos judiciais, policiais administrativos, que diga a respeito criança e adolescente que atribua a autoridade infracional. Nada a ver, tá? Essa expedição de cópias, ela pode ser dada, ela pode ser deferida, na verdade, pela autoridade judiciária competente. Se conseguir a pessoa que está fazendo o pedido demonstrar o interesse e justificar o uso, justificar a finalidade, tá bom? Então o juiz pode sim fazer essas cópias aí de certidões de atos judiciais, policiais ou administrativos. Polícia Civil de Goiás, delegado CESP. Com base no ECA, assinale. Cabe à autoridade judiciária ou policial competente a aplicação das medidas específicas de proteção relacionadas ao ECA, mediante prévia notificação do Conselho Tutelar. Tá? Essa competência aqui, ó, é só da autoridade judiciária. Você tem que saber isso aí de cor e salteado, tá bom? Então não tem essa autoridade policial não. Letra B. É cabível a aplicação de medida socioeducativa de internação ao penalmente imputável com idade entre 13 e 18 anos e 21 anos e que era menor à época da prática do delito. Nossa, ficou tão ruim minha leitura. É cabível a aplicação de medida socioeducativa de internação penalmente imputável com idade entre 18 e 21 anos, que o 13 a gente teria saído da onde? E que era menor à época da prática de ato infracional. Aqui está correto, tá? Aqui está correto, não tem para onde correr. Até os 21 anos ele pode sim pegar aí até internação e tudo mais. Aí quando dá 21 anos tem que soltar. Não é soltar porque ele não está preso, né? Tem que, enfim, desinternar. Letra C. Não há prazo mínimo para o cumprimento da liberdade assistida pelo ECA, sendo o limite fixado de acordo com a gravidade. Está errado, tá? O prazo é de 6 meses. Letra D. O crime de corrupção de menores se consuma quando o infrator pratica infração penal com menor ou induz a praticá-lo, sendo imprescindível a prova da efetiva corrupção. Não precisa, tá? O delito é formal, súmula 500 do STJ, e esse delito aqui é o do 244B do ECA, então não precisa. E letra E, o ECA prevê expressamente os prazos de prescrição da medida socioeducativa, tá? Não tem essa previsão expressa. A gente usa por analogia os prazos do Código Penal, tá bom? Então, nosso gabarito é letra B. Questão bem fácil essa, tá? MP de Roraima, CESP, promotor. De acordo com o ECA, antes de iniciar o procedimento judicial para apuração de ato infracional, a concessão de remissão como forma de exclusão do processo compete. O ECA permite duas formas de remissão, tá? Aqui é o processo. Antes do processo, MP. Depois de iniciado o processo, o juiz, né? Iniciou o processo, quem faz é o juiz, tá? Então, não é autoridade policial, não é judiciária antes e nem conselho tutelar. Letra C, MP. Tá bom? Então, bem tranquilinho isso aqui. A remissão, você olha lá no artigo 126 do teu ECA, que ela fala bem da remissão. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais, você vai ver aí o 148, o 186, tá? Mas o 126 já é completo e te leva para os outros também. Polícia Civil de Goiás, agente, CESP. Com base na lei do ECA, assinale a opção que apresenta medida possível de aplicação para a autoridade competente, tanto a criança quanto a adolescente que cometa ato infracional. Letra A. Prestação de serviços à comunidade. Letra B. Internação
em estabelecimento educacional. Letra C, requisição e tratamento psicológico, inserção em semi-liberdade e inserção em liberdade assistida, tá? Aqui, dessas medidas que são aplicadas aqui, a única que também pode ser aplicada à criança, tá? É a requisição do tratamento psicológico. Então, com bom senso a gente consegue responder, né? Porque ele pede que tem que ser tanto a criança quanto ao adolescente, tá? Não existe criança prestando serviço à comunidade, internar a criança, semi-liberdade, liberdade assistida, não. O único que dá para a criança é requisição de tratamento psicológico, né? Não tem como forçar uma criança a prestar serviço à comunidade ou privar ela de liberdade, né? Então, letra C, requisição de tratamento psicológico, porque é a única que se aplica também à criança. A questão aqui dá para você matar só na amizade, não precisava nem conhecer tanto o ECA, tá? Tribunal de Justiça de Minas Gerais, oficial, Consulplan. Ele pede para marcar a alternativa incorreta, tá? Vamos lá, letra A. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos pela lei, são admitíveis todas as espécies de ações pertinentes. Né? Legal. Letra B. Apenas o MP, como legitimado para a propositura das ações cíveis fundadas em interesse difuso e coletivo, pode tomar dos interessados compromisso de conduta ajustado às exigências legais. Olha, aqui a gente tem... Nossa, que questão complicada essa. No artigo 210, os legitimados para propor ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos, tá? E lá não tem só o MP, não. Tem MP, tem União, tem Estado, tem município, tem o DF, tem o território, associações legalmente constituídas há mais de um ano, tá? E por aí vai. Então, o que está errado aqui é que ele bota apenas para o MP, certo? Torna esse item errado, como ele quer incorreta, nosso gabarito é a letra B. E é isso, finalizamos, tá? Nossa resolução de questões. Espero que você tenha gostado, mas principalmente que você tenha aprendido.